Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo 1, Fundamentos da Fé Cristã, e esta aula é uma aula complementar. Nós vamos estar falando sobre justificação e santificação. Nós vamos estar estudando um pouco da diferença que existe entre um e outro. Muitas vezes nós vemos uma confusão em cima do conceito que existe desses elementos e que trazem uma série de enganos sobre nós cristãos. Então, eu vi na necessidade de nós estudar especificamente a respeito deste assunto. Já ouvi perguntas em relação a isso. Se a fé já basta, a fé em Cristo já basta, já é o suficiente para que sejamos santificados. Este é um exemplo entre outros, né? Mas quero trazer o esclarecimento a respeito deste assunto. Antes de mais nada, eu quero orar. Senhor, nós entregamos esta aula diante do Senhor. Eu peço que possa derramar sobre nós o Teu Espírito de sabedoria e de revelação, para que nós possamos não somente ter um entendimento da Tua Palavra, mas conhecê-lo profundamente. Conhecer as Tuas Escrituras, a verdade revelada através delas e principalmente a revelação de quem o Senhor é. Nos traz o esclarecimento a respeito desses elementos que a própria Bíblia traz para nós, que é a justificação, Senhor, e a santificação. Nos ajude a entender mais a respeito disso, Senhor. E nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja conosco, nos conduzindo, nos guiando nesta aula, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, primeiramente, para a justificação, a única coisa que é necessária é sim a fé. Mas isso não cabe à santificação. A fé não é suficiente para que sejamos santificados. Para sermos santificados é necessário esforço da nossa parte, mas também conduzidos, ou seja, tendo a operação e a ação do Espírito Santo em nós. A justificação nos foi dada gratuitamente por meio de Cristo, enquanto que a santificação ela é um elemento que vai além da justificação, né? Ela é um processo contínuo que vai até o retorno de Jesus. Inclusive, nós não seremos completamente santificados, né? É um processo que vai haver uma interrupção. Nós não vamos ser plenamente santos quando Jesus retornar. Este processo terá o seu findar, será completo mesmo quando nós recebermos o nosso corpo glorioso, né? E estivermos na eternidade. Acontece que o pensamento de achar, né, que somente pela fé nós já somos santificados, isso traz uma série de consequências. Na verdade, isso nos prejudica no nosso crescimento espiritual e no nosso amadurecimento, porque nós acreditamos que não precisa haver esforço da nossa parte, quando na verdade é necessário que haja esforço de nós. Mas não que a nossa santificação ela é mérito nosso. Na verdade, ela é um mérito somente de Deus.
Toda a glória é devida a Ele. Toda transformação que nós vamos passar ou que já passamos não é pela nossa força. Nós não nos tornamos santos pelo nosso próprio punho, pelo nosso próprio esforço mesmo. Pelo contrário, se não houver o Espírito Santo em nós, e nós tendo um coração aprendiz, um coração inclinado a Ele, realmente quebrantado, entregue, o Espírito Santo como vai agir em nós, se nós não damos permissão a Ele? Né? A própria palavra diz, deem lugar ao Espírito Santo, né? Permitam, não repreendam, não apague o Espírito Santo, né? Mas sim dar a Ele o devido mérito pela nossa transformação, pela nossa santificação. A justificação nos foi dada gratuitamente por meio de Cristo Jesus. Ele conquistou isso para nós, como a gente viu na aula anterior. E a santificação, ela só é possível porque nós somos justificados. Justificados pela fé em Cristo Jesus, pela obra de expiação que Ele fez. E santificação é este processo que nós vamos ter ao longo da nossa jornada cristã, que, como eu falei anteriormente, não terá um fim em si mesmo, não nessa vida, mas na era vindoura. E como podemos distinguir, né, a ação do Espírito Santo em nós, uma transformação genuína, uma santificação, né, genuína da parte do Espírito Santo, diferenciar apenas do aspecto externo, de um esforço nosso de tentarmos sermos bons? O que nós podemos distinguir dessa diferença? Porque eu posso dizer por experiência no início da minha conversão, eu me esforçava a ser alguém boa, alguém que pudesse expressar Jesus, a diferença. Mas eu olhava para mim e aquelas coisas ruins do homem pecador, né, da minha carnalidade ainda estava nítida em mim. Então, eu me rendi à ação do Espírito Santo naquele momento, reconheci que eu não podia me transformar pela minha própria força, sendo autossuficiente, mas dependendo dele, do Espírito Santo, que é quem nos transforma, né? Quem nos torna santos como Ele é santo, como Deus é santo, né? E é na comunhão com Ele. Não é possível eu me tornar alguém santo como Deus sem comunhão com Ele. Eu posso me tornar participante da santidade de Jesus somente por meio, então, desse vínculo, desse elo, dessa aliança, dessa caminhada com Ele. Como diz em Hebreus 12, versículo 10, diz assim: portanto, nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Então aqui nós sabemos que Deus é Pai e Ele nos corrige, assim como o nosso Pai humano, né? Ele por meio do Espírito Santo, por meio da sua palavra, ou até mesmo por circunstâncias da vida, Ele nos corrige, ou até mesmo nos disciplina por meio dos nossos irmãos. Por isso a necessidade de nós andarmos em amizade de aliança. Temos pessoas maduras espiritualmente para nos corrigir quando necessário. E nós podemos distinguir a ação do Espírito Santo da nossa ação, da nossa aparente transformação pelos frutos do Espírito.
Em Gálatas 5 fala dos frutos do Espírito Santo, que são bem diferentes dos frutos da nossa carne, né? Quero que vocês abram lá em Gálatas 5 para a gente poder ver esses frutos. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, nós podemos identificar nossa transformação sendo da parte do Espírito Santo por meio dos frutos do Espírito Santo. Se nós percebemos esses frutos sendo gerados em nós. Claro, eles não vão ser completamente... esse processo ele está em andamento. Nós não vamos ser completamente ver essa obra completa em nós. Essa obra sempre vai estar em construção, mas nós vamos perceber esses frutos ao longo da nossa jornada com Ele, né? Nós vamos comparar como eu agiria em certa circunstância hoje, que antigamente é óbvio que eu agiria de outra forma. Por exemplo, eu teria inveja de alguém hoje se eu não tivesse passado pela transformação do Espírito Santo, alguém que conquistou algo e eu não tenho. E eu ainda não adquiri isso. Mas a minha pessoa, a pessoa que vivia antes da conversão, certamente sentiria inveja dessa pessoa. Mas eu não estou sentindo. Você percebe a ação do Espírito Santo em você, nessa tua jornada com Deus? Você percebe que se fosse a fulana de antigamente, talvez agiria de tal maneira diferente? E que você está expressando algo totalmente que até parece que nem vem de você. Parece que vem algo tão puro, tão santo, que com certeza você sabe que não vem de você. Você percebe isso na sua vida? É óbvio que também a ação do Espírito Santo pode gerar em nós algum resultado que vá nos levar ao orgulho, ok? Pode acontecer, porque nós seres humanos somos, como a gente já falou, pecaminosos, né? A gente é depravado na nossa miséria, porém existe um lugar de arrependimento, né? Existe esse lugar de humilhação aos pés de Jesus, onde nós podemos nos despir de toda a vanglória, como o apóstolo Paulo mesmo falou, né? Porque ele, mais do que ninguém, teria muitos motivos para se vangloriar. Porém, ele mesmo disse que miserável é ele. Ele é o pior dos pecadores. E é justamente isso, é nós nos humilhar. Quando nós percebemos em nosso coração, quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento e percebemos que estamos sendo orgulhosos e que existe orgulho em nosso interior, Ele mesmo nos orienta, Ele mesmo nos alerta a nos humilharmos diante de Deus, a nós realmente reconhecer a nossa miséria, a nossa depravação,
né? E as Escrituras não afirmam que a fé nos santifica, né? Nós podemos ver isso a seguir, né? A justificação pela fé. Aonde nós encontramos isso na palavra? Então, em Gálatas 2, no versículo 16, diz o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Certo? Acho que aqui ficou bem nítido, né? E Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andemos nelas, né? Então aqui Paulo está esclarecendo a respeito da justificação, certo? E agora nós vamos entrar na questão da santificação. Eu quero que vocês abram em Hebreus 12, versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É na disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos, e qual é o filho a quem o pai não corrige? Aí isso está associado ao que eu falei antes, né? E 1 Pedro 5, versículo 8 ao 9. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E versículo 10, vamos lá. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Então, aqui confirma tudo o que eu falei anteriormente, né? Agora nós vamos tratar de outra coisa, de outro conceito que é muito discutido e que traz uma confusão também para todo cristão, principalmente aqueles que acabam não estudando profundamente a respeito desses assuntos que nós estamos falando, que nós precisamos chegar à perfeição na nossa vida cristã. A gente percebe muito que algumas pessoas acreditam que a perfeição ela se conquista nesta vida, nesta era, né? Esse processo de santificação ele é completo em nós, quando nós nos convertemos, né? E isso não é verdade. Isso está bem associado ao conceito anterior, porque se confunde justificação com santificação, e nós vamos tratar sobre algumas diferenças que vamos ver que eles são completamente diferentes um do outro. Justificação é completamente diferente de santificação.
Eles não são a mesma coisa, não são da mesma maneira, eles não acontecem da mesma maneira, né? E os benefícios deles não são os mesmos, ok? Então, podemos chegar à perfeição nessa vida? Será que é possível não pecar mais nessa vida? Bom, aqueles que andaram com Deus, segundo as Escrituras, nós sabemos que eles têm um testemunho de santificação, de santidade na sua vida cristã. Porém, eles reconheciam que eles não podiam, de maneira alguma, acreditar que eles estavam completamente santos. Pelo contrário, nós sabemos que eles reconheceram a sua miséria, a sua depravação e humilharam-se diante de Deus. Se humilhavam constantemente diante de Deus, reconhecendo que eles eram pecadores e que tudo era mérito de Deus, tudo que eles passaram pela transformação de um novo homem, de uma nova mulher, foi totalmente mérito da parte de Deus, ok? E quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente tem a iluminação do quanto a gente é pecador, mais entendimento temos dos nossos pecados. E isso faz parte, sim, da nossa santificação, deste processo de reconhecer, de identificar os nossos pecados, de dar nome a eles, né? E confessá-los ao Senhor. Confessar os nossos pecados ao Senhor é algo que precisa acontecer para que haja, assim, verdadeiro arrependimento e com isso uma verdadeira transformação interior, né? Quanto maior a gente tiver a percepção de nossos defeitos, de nossas falhas, isso com certeza é mérito do entendimento que temos a respeito de quem Deus é, a respeito da santidade de Jesus. Quanto mais a gente vê a beleza que existe e que é a santidade de Deus, mais nós vemos a nossa pecaminosidade, nossa depravação. E quanto mais graça derramada sobre nós, mais seremos revestidos de humildade. Quero que vocês abram em 1 Timóteo 1,15, onde Paulo fala justamente aquilo que eu falei para vocês. Ele está falando isso para o seu discípulo, para Timóteo. 1 Timóteo 1, versículo 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Olha só, Paulo sendo Paulo, reconhecia sua miséria e ele sabia que ele vivia pela misericórdia de Deus, assim como nós. Tanto que ele continua falando ali, mas por mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Olha só que máximo, um fruto do Espírito Santo aqui. Ele identificou um fruto do Espírito nele, para que isso, o quê? Servisse de modelo para outros, para que a palavra de Deus chegasse até essas pessoas e elas, crescem em Jesus para a vida eterna. Então, não existe nenhuma promessa na Bíblia de uma perfeição nesta vida, mas sim na vindoura. Uma vida
perfeita, nós sermos completamente santos, não significa que somos maduros na fé. Ou seja, maturidade não significa perfeição, não é sinônimo de perfeição. Pelo contrário, quanto mais a gente descobrir e dar nome aos nossos pecados e conseguir identificá-los por meio da ação do Espírito Santo em nós e chegar ao entendimento do pecado, da nossa miséria e confessá-lo, isso é o que nos faz crescer espiritualmente, que nos faz amadurecer como cristãos, tá? Então, é estar disponível, vulnerável ao Espírito Santo. É realmente permitir que o Espírito Santo nos leve a uma liberdade, a liberdade que Ele prometeu, que o Senhor prometeu que haveria aqueles que têm o Espírito Santo, né? Quanto mais liberdade haver, é porque a ação do Espírito Santo ela está sendo ativa em nós, porque nosso coração está derramado, está entregue, está rendido a Ele, completamente rendido a Ele. Porque a própria palavra fala, não resistam ao Espírito Santo. Não resistam ao Espírito Santo. Mas deixar que Ele faça a obra que precisa ser feita em nós. Quando Jesus voltar, aí sim, quando formos glorificados nele, né, ganhar o corpo glorioso, completamente redimidos do pecado, então assim, nesse momento é que vamos experimentar a plena perfeição em nós, ou seja, seremos o povo de Deus que é santo como Ele é santo. Vamos agora tratar sobre a diferença entre a justificação e a santificação. Então, a justificação ela é uma obra de Deus externa em nós, enquanto que a santificação ela é uma obra de Deus em nós, ou seja, no nosso interior. Ela vai trabalhar no nosso interior, no nosso ser, enquanto que a justificação é externa, né? Ela é parte de Deus por meio da obra de Cristo, né? Ele nos torna justos diante de Deus sem nós termos feito absolutamente nada para merecer isso, ok? E a justificação, ela diz respeito à nossa posição, que é justamente isso que eu acabei de falar para vocês. Ele nos traz a justificação dos nossos pecados no sentido de nos tornar justos diante de Deus. O que na verdade nós não éramos antes de Cristo cumprir com a obra de expiação. Nós éramos inimigos de Deus, mas Cristo nos justifica pela fé que nós temos nele, né? Nós confiamos em Jesus e Cristo nos justificou diante de Deus como justos. Nós somos vistos por Deus como justos. E isso não foi obra nossa, mas é obra somente de Jesus. A santificação, ela diz respeito à nossa natureza, ou seja, nossa natureza pecaminosa é transformada ao longo da nossa jornada para nos tornarmos santos diante do Senhor. Um povo santo para Deus. A justificação, então, ela não tem a ver com nada que façamos. Absolutamente nada. Mas, na santificação, então, nós fazemos parte do processo ativamente. Tá? Ativamente, nós, enquanto o Espírito Santo ele opera em nós, nós somos ativamente
participantes desse processo. A justificação, ela é instantânea. Por meio da nossa fé em Cristo, nós, confiando que Ele é nosso Senhor e Salvador, instantaneamente somos justificados. Enquanto que a santificação, ela é gradual, ela é um processo contínuo, né? Os benefícios que nos trazem, então, esses elementos, né? A justificação, ela nos dá acesso ao reino de Deus. Enquanto que a santificação, ela nos habilita, ela nos prepara para viver os padrões deste reino, tá? A justificação, ela é a mesma para todos. Não existe justificação para alguns mais do que para outros, ok? É algo igualitário para todo mundo. Já a santificação, ela é maior para alguns do que para os outros, ok? Quando o Tiago fala a respeito das obras, ele está falando justamente sobre santificação. E justificação, então, não apresenta manifestações externas, ok? A gente não expressa que a gente é justificado. A gente também não pode acusar alguém de não ser justificado ou de ser justificado. Nós não temos essa autoridade, tá? E também a santificação, ela não é algo oculto, né? As manifestações, elas são externas, é um trabalho, um processo que começa de dentro para fora. Então, automaticamente vai ser expressado nas minhas atitudes, no meu comportamento, no meu viver, né, cotidiano. Então, a justificação, ela é completa nessa era, enquanto que a santificação, ela só vai ser um processo completo na era vindoura. E é isso. Eu acredito que deu para esclarecer algumas questões que trazem muita confusão para novos convertidos, cristãos já, às vezes até com uma longa caminhada, uma grande jornada já, mas que acabam não estudando a respeito desses elementos que a própria palavra traz para nós e que são importantes para a gente entender e cooperar com isso, cooperar com Jesus, né, nessa jornada. Nós entendemos que a santificação também parte de nós entendermos esse processo, fica bem mais fácil nós seguirmos a voz do Espírito Santo, né, aquilo que Ele quer fazer em nós. E é isso que eu peço ao Espírito Santo, que Ele tenha total liberdade para agir em nós, para a ação dele seja ativa em nós dia após dia, em cada um de nós. E é isso aí.